Olá, mamãe, tudo bem? Você também está aí buscando educar, criar, instruir o seu filho, a sua filha, de forma que ele seja obediente, que ele contribua para um bom funcionamento da sua casa, de forma a colaborar, de forma a maior parte do tempo, né, obedecer às regras, ser respeitoso, ser educado. E eu sei, mamãe, que se você está aqui, né, buscando um conteúdo sobre este assunto, né, ouvindo esse vídeo, o Senhor quer falar com você de alguma forma e eu sei que você também está buscando aprender para educar, para instruir, para ensinar o seu filho, a sua filha. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre educação de filhos na prática. A ideia desse vídeo surgiu porque eu conversei com algumas mães, com alguns pais, de amiguinhos da minha filha, né? Eu conversei com algumas pessoas sobre isso, sobre a dificuldade que há na educação dos filhos. Nós sabemos que ali no início, nos primeiros meses, existem muitos desafios também, muitas dificuldades, mas eu creio que o desafio maior começa ali quando a gente de fato vê a criança falando, né? Se manifestando de formas que a gente não concorda e a gente precisa educá-la, instruí-la, fazer com que ela respeite regras, com que ela não ceda, né, ali a tentação de fazer birras a todo tempo, que ela seja uma criança um pouco mais educada, respeitosa e que contribua, né, para que todos ao seu redor estejam também mais tranquilos, que essa criança seja uma criança bem educada. É isso que nós buscamos, não é mesmo? Como mães, com certeza esse é o nosso desejo. Eu acredito que é também o seu desejo se você está aqui. Então eu vou hoje trazer meu ponto de vista sobre esse assunto, né? De acordo com a minha experiência, de acordo com os meus estudos ali sobre o tema. Eu quero trazer, além de uma reflexão, também dicas práticas. Então fique até o final do vídeo, porque às vezes a gente sabe o que fazer, ou se não sabe, aprendemos no caminho, mas a dificuldade está na prática, né? Como realmente executar isso tudo. Então, fica até o final para você receber também essas dicas práticas e eu tenho certeza que, assim como o Senhor tem falado comigo, assim como Deus tem me instruído e me ajudado durante a minha maternidade, Ele vai fazer isso com você também e espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Então, eu vou começar o vídeo hoje de uma forma diferente, já lendo um texto, já trazendo um texto bíblico aqui para essa reflexão. E esse texto é, com certeza, uma base para que nós tenhamos instrução de como instruir os nossos filhos. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 6 e 7. Olhem só. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, mamãe, nós precisamos ensinar os nossos filhos em todo o tempo, né? Como diz nesse texto da Palavra de Deus, ao sentarmos, ao levantarmos, ao acordarmos, ao deitarmos, ao andarmos pelo caminho, e em todo o tempo nós precisamos ser intencionais. Então, como diz esse texto, nós precisamos educar os nossos filhos o tempo inteiro. Isso requer dedicação, isso requer um esforço nosso, sim, é trabalhoso ao levantarmos, ao deitarmos, ao andarmos pelo caminho, né, ao acordarmos. Então, a todo tempo nós precisamos ser intencionais para que nós instruamos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. A gente precisa então observar primeiro os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, como está aqui nesse texto que eu li, como tem ali a Bíblia toda, né, recheada dessas instruções, desses mandamentos.
né, que eu pretendo continuar trazendo aqui para vocês, mas nós precisamos entender que é o Senhor quem nos capacita, e quando nós executamos, quando nós praticamos aquilo que agrada a Deus, né, Ele está presente ali na nossa vida, no nosso lar, e tudo vai contribuir para o nosso bem, desde que nós amemos a Deus, como diz a palavra, né? Então, em todo tempo, nós precisamos ser intencionais na educação dos nossos filhos. Bom, é claro que, assim como também diz na Bíblia, né, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas as obras, elas são consequência, né? Também diz nesse texto, que eu vou deixar aqui abaixo para vocês, que nós somos salvos para as boas obras. Então, a partir do momento que nós recebemos a salvação de Deus, é intencional, né? É algo mais forte do que nós, o próprio Deus, né? Traz esse desejo para o nosso coração, de que nós também vivamos a nossa vida com essa intencionalidade, fazendo aquilo que agrada a Deus. Nós somos falhos, é óbvio que nós não conseguiremos, né, seguir 100% do tempo acertando. Mas a partir do momento que Deus está nas nossas vidas, que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, a palavra também diz que tudo contribui para o nosso bem. Então, até mesmo as suas falhas, os seus erros, o Senhor é misericordioso, Ele é gracioso para transformar tudo em bênção. E você vai com certeza viver num lar com paz, com alegria, com amor. E os seus filhos vão se beneficiar disso também. Ministério do lar, esse primeiro ministério que eu creio que o Senhor deu a todas nós, mães, é o mais importante, né? Depois, obviamente, que em primeiro lugar Deus, né? Depois que nós estamos ali no centro da vontade dEle, amando Ele de todo o nosso coração e priorizando a Ele e o nosso relacionamento com Ele, depois o mais importante é o nosso primeiro ministério, né? A nossa família, a nossa casa. Você já pensou aí que você está formando a próxima geração? Você está criando a próxima geração para que o seu filho ou sua filha faça diferença na geração dele, na geração dela? Então, o que você vai perpetuar, né, através da sua vida para as próximas gerações? O que você vai ensinar? O que você vai deixar como legado para os seus filhos? Você já pensou? Bom, sabemos que os nossos filhos estão sendo educados a todo tempo, e que essa educação vem de casa. Não adianta querermos atribuir essa responsabilidade a terceiros, à escola, à igreja, aos avós ou a quem quer que seja. Não, essa educação vem de casa. Essa educação precisa ter a base em casa, onde a criança passa a maior parte do tempo, onde a criança está sendo ali formada pelos pais, né, pelas pessoas que a criam, que a educam. Então você, mamãe, é parte importantíssima e vai com certeza repassar isso tudo aos seus filhos. Você, querendo ou não, agindo com intencionalidade ou não, pensando em fazer isso com sabedoria ou não, o seu filho, a sua filha já está sendo educado, já está aprendendo com aquilo que você diz, com aquilo que você faz também e principalmente, né, com as suas atitudes. Então, o que é que você, mamãe, hoje está deixando como legado? O que é que você, mamãe, hoje está perpetuando através da vida dos seus filhos, que vão viver mais que você, que vão fazer a diferença na próxima geração? Será que eles estão sendo criados, estão sendo formados, instruídos no caminho que o Senhor criou para eles? Você está sendo usada por Deus para ajudá-los a seguir nesse caminho? Você está criando, educando eles para que eles sejam respeitosos, educados? Se você não estiver fazendo nada disso, eles estão sendo educados de todas as formas. Então, caso você ainda não esteja agindo com intencionalidade nesse sentido, eu te encorajo a começar hoje mesmo. Não olhe mais para trás, não fique se culpando, simplesmente se arrependa dos seus erros de todo o seu coração, se volte para Deus e peça para Ele te capacitar a partir de hoje a fazer isso. Eu vou ler 2 frases de Susanna Wesley, essa mãe de 19 filhos, né? Que tem muita experiência em criação de filhos e, aliás, é mãe também de 2 filhos muito, famosos na história, que são Charles Wesley e John Wesley.
e que com certeza tem muito a nos ensinar. Então eu vou trazer aqui 2 frases dela para você também refletir sobre o assunto. A primeira: a criança que nunca aprende a obedecer aos pais dentro de casa não obedecerá a Deus ou ao homem fora de casa. A outra frase, ela diz, o seguinte: ajuda-me, Senhor, a lembrar-me de que a religião não deve ficar confinada à igreja, nem exercitada apenas em oração e meditação, mas que em todos os lugares eu estou em tua presença. Como eu disse no início do vídeo, nós precisamos dedicar tempo à instrução e à educação dos nossos filhos. Precisamos entender que essa responsabilidade é nossa como mães e também responsabilidade dos pais, ou de quem está auxiliando você aí nesse papel, de criar, de educar os seus filhos. E a vida com Deus não acontece só na igreja. A vida com Deus é uma vida e não um momento, e não um lugar, e não um dia específico. Então, em tudo que você fizer, Deus está com você, o tempo todo, o tempo inteiro Ele está com você, Ele está te observando, e se você convidá-lo hoje para fazer parte de toda a sua vida, eu tenho certeza que Ele vai, a partir de então, poder entrar, e fazer as mudanças necessárias e conduzir você, mamãe, para que você eduque o seu filho da melhor forma. Isso começa em nós, para que nós tenhamos essa consciência e a partir das nossas vidas a gente seja exemplo para os nossos filhos. A gente repasse para os nossos filhos e ensine então o caminho que eles devem andar a todo tempo, como diz ali no texto de Deuteronômio, como eu li no início do vídeo. Então eu quero trazer as dicas práticas que eu falei também no início do vídeo, para que você tenha um norte, como eu faço, por onde eu começo, como eu pratico isso com os meus filhos. Primeira dica: estabeleça uma rotina. A ordem e a disciplina que a rotina traz para uma casa só trará benefícios para o seu filho. As crianças precisam de ordem, precisam de disciplina e a rotina vai ajudar em tudo isso. Ali a criança vai ter um horário para comer, um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para brincar, um horário para fazer as atividades necessárias durante o dia. E vai entender que existe uma ordem naquela casa, que existe uma rotina, que ele precisa obedecer aquelas regras. Se você for consistente, persistente, ainda que no começo seja difícil, você vai ver como depois vai ficar muito mais leve, muito mais fácil, e isso vai beneficiar a família toda, a casa toda, eu tenho certeza, assim aconteceu também aqui em casa. E quando a criança tem essa rotina bem determinada, vai ficar também maravilhoso quando vocês puderem sair da rotina. Vai ser maravilhoso e tem que ter sim esses momentos. Afinal, nós não devemos ser escravos da rotina, mas a rotina deve servir para nos ajudar, durante o nosso dia, durante todo o nosso tempo, para que nós possamos encaixar ali melhor as nossas atividades necessárias dentro do tempo que nós temos. Então, quando você estabelece uma rotina, além de trazer todos esses benefícios, quando você sai dela, você vai aproveitar, você vai viver ali aquele momento, de sair da rotina, porque isso também é saudável, e depois você vai ter para onde voltar, você vai ter uma direção, você vai ter um norte, e assim também o seu filho ou sua filha. Isso vai trazer segurança para o seu filho, isso vai trazer ordem para sua casa e vai trazer paz e tranquilidade para o seu lar também. Segunda dica: tenha firmeza. Seja firme naquilo que você disser, naquilo que você ensinar ao seu filho, à sua filha. Quando você disser que vai fazer algo, cumpra. Assim o seu filho também estará aprendendo da forma como ele tem que agir, Nós precisamos honrar e cumprir com a nossa palavra, com os nossos compromissos, porque isso também ensinará aos nossos filhos. E você sendo firme no que é inegociável, também, ainda que você enfrente resistência, o que é normal, a criança vai protestar quando algo diferente
passa a acontecer, mas depois a criança vai se adaptar àquela nova regra, vai entender que aquilo não é negociável, como por exemplo, escovar os dentes após as refeições ou antes de dormir, tomar banho antes de dormir, né? Estabeleça aquilo que é inegociável e seja firme, tenha firmeza, né? Ainda que a criança não queira fazer, né? Vá conversando, vá ensinando com persistência e firmeza, porque também depois, assim como a rotina vai se tornar tão leve e tão fácil que você já vai estar acostumada e a criança também, aquilo que não é negociável. E é claro que também, para que tenha um equilíbrio, você deixe a criança exercer essa necessidade de autonomia que faz parte também do desenvolvimento da criança naquilo que é negociável, naquilo que a criança pode escolher, como por exemplo, as crianças gostam de escolher roupas, né, em uma determinada fase ali por volta dos 2, 3 anos de idade, quer escolher a roupa que vai vestir, quer escolher o que vai colocar, então já deixa ali as opções que você acha que são ok para sair, né, para a criança vá até a rua, vá até o lugar que vocês vão, né? Por exemplo, um lugar que vai ser quente, que vai estar calor, você não vai deixar a criança escolher uma roupa de frio. Então, dê ali sugestões ou mesmo defina aquilo que a criança pode escolher. Dê 2 opções ou 3 opções e deixe a criança escolher. Então, ela sempre vai escolher algo que está de acordo com o que você espera, com o que também vai fazer bem para aquela criança, né? Como eu dei o exemplo da roupa em um lugar em que está frio ou calor e da roupa adequada ao tempo. Dê essa autonomia também, porque a partir do momento que a criança exerce isso em algum momento, essa vontade dela, que também vem dessa necessidade de desenvolvimento, né, de exercer a sua autonomia, vai ser suprida ali naqueles momentos. E naquilo que não é negociável, não abra mão, seja firme e persista do que não é negociável, para que seu filho também saiba obedecer às regras da casa. Isso é importante para que nós não sejamos aquelas mães que cedem às vontades dos filhos a todo momento, em que choram, em que reclamam, em que fazem birra, porque assim, ao sermos firmes, persistentes, estaremos também ensinando aos nossos filhos que existem regras que precisam ser cumpridas e que no momento em que for possível, nós permitiremos que eles exerçam, né, esse poder de escolha, mas que em outros momentos que não são negociáveis, não adianta, você não vai ceder às vontades, todas as vontades da sua criança, né, do seu filho e da sua filha, simplesmente porque ela chorou ou gritou, porque a partir do momento que você fizer isso, quando você estiver na rua, aí o seu filho ou sua filha vai fazer a mesma coisa. Então, já sabendo que você cede às vontades, ele vai fazer birra, ele vai chorar até conseguir aquilo que quer. Então, lembre-se disso e seja persistente e consistente nesse ensino. A terceira dica é: seja o exemplo. Isso mesmo, você não só precisa falar, instruir, né, para que seu filho ouça as suas instruções, mas você precisa ser, você precisa praticar aquilo que você diz. Então, o seu filho, a sua filha também está aprendendo com o seu exemplo. Por exemplo, você deseja que o seu filho, a sua filha se alimente de uma forma mais saudável, mas você mesmo não se alimenta de uma forma saudável. Aí fica difícil você dizer algo e fazer diferente. O seu filho, a sua filha também aprendem com as suas atitudes. Então, deixe que a sua criança seja beneficiada com o seu exemplo. E por fim, a última e quarta dica, mas não menos importante, é: estejam em acordo, você e aqueles que estão auxiliando você a cuidar, a criar e educar essa criança. Bom, se é o seu marido, né, se é o pai da criança que está nesse desafio de educação dos filhos, então vocês precisam ter um tempo juntos conversando sobre isso, sobre o que vocês pensam do assunto, estabelecendo regras, limites, para que vocês estejam em acordo. Porque as crianças costumam também entender e perceber quando um ou outro, o pai ou a mãe, estão em discordância, né? Não estão alinhados, e aí ele pede alguma coisa para a mãe não deixa, mas pede para o pai deixa, ou vice-versa. Para que isso não aconteça, para que vocês sejam também consistentes,
todos que estão ali fazendo parte desse lar, dessa casa em que a criança habita e que está sendo educada, que está sendo instruída, precisam estar em acordo. Então você também precisa dedicar tempo, né, a esta relação. Se for como eu dei o exemplo com o seu marido, dedique tempo ao seu marido também. E conversem sobre o tema para que vocês cheguem a um acordo na forma como criar essa criança, na forma como instruir, para que vocês sejam persistentes, consistentes, porque com certeza os frutos serão maravilhosos, os resultados da educação que vocês estão dando aos seus filhos, eles virão cedo ou tarde. E aí, de novo, nós já estamos fazendo isso. Só que será que estamos sendo intencionais na educação dos nossos filhos? Será que estamos aproveitando esse tempo que nós temos de educar, de instruí-los, para que quando eles cheguem ali no momento de saírem deste lar, dessa casa, né, de serem lançados como uma flecha, como diz a Bíblia, eles estejam prontos? Será que nós estamos aproveitando? Porque as crianças crescem tão rápido, né? Esse tempo passa tão rápido que nós não demoraremos a colher os frutos das nossas escolhas atuais. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com mais uma frase da Susan Wesley, que eu também achei muito pertinente e vou trazer aqui para você também refletir comigo, mamãe. Eu insisto em que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias. Todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante o seu naufrágio no futuro. Todo aquele que a educa e disciplina garante sua futura alegria e piedade. Quando consideramos que a religião está realizando a vontade de Deus e não a nossa, o único grande impedimento para a nossa felicidade temporal e eterna é a nossa obstinação. Assim, nenhuma indulgência pode ser trivial e nenhuma negação deixa de ter recompensa. O céu ou o inferno dependem somente disso. Assim, o pai que estuda uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade obstinada dos filhos faz a obra do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao ceder a todas as suas vontades, condena os seus filhos, alma e corpo para sempre. E texto extraído da publicação A Maturidade, número 26, primavera de 1994, e do livro Mães que Mudaram o Mundo, editorial Abacuque. É isso para o vídeo de hoje. Espero que você, mamãe, siga firme aí, né, nesse desafio que o Senhor confiou em suas mãos, que é de criar e educar os seus filhos. E eu desejo de todo o coração que o próprio Deus esteja te ajudando, te auxiliando a todo momento, em todo tempo, para que isso seja possível. Eu gostaria de finalizar então com uma oração, porque eu creio que a partir do momento que nós abrimos a porta da nossa vida, né, para que o Senhor possa entrar, né, a partir do momento que nós damos essa liberdade, convidamos o Senhor a fazer parte das nossas vidas, Ele com certeza trabalhará em nossas vidas, mas nós precisamos convidá-lo. Ele é educado e Ele não entra sem ser convidado. Então que você, mamãe, possa convidar Deus a fazer parte da sua vida, para que tudo isso seja possível, para que tudo isso que você deseja repassar, ensinar e educar o seu filho se torne realmente possível hoje. Vamos lá? Se você se sentir à vontade, então feche os olhos aí onde você está e esteja aqui fazendo parte, concordando com essa oração, tá bom? Senhor, muito obrigada por essa mãe que me assiste agora. Muito obrigada, Senhor, por ter alcançado essa mamãe, por ter colocado nela o desejo de ser uma mãe boa, de ser uma mãe que dá o exemplo, de ser uma mãe que educa o seu filho, a sua filha, para
que façam diferença na sua geração, para que sejam homens e mulheres realmente diferenciados neste mundo que jaz do maligno, Senhor. Então eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, ouve a oração dessa mamãe agora, Senhor. Entra no coração dela, na casa dela, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, organiza, coloca ordem, traz paz, traz tranquilidade para esse lar, para que seja possível uma criação da forma como o Senhor deseja, uma educação para este filho, para essa filha, para que eles alcancem o objetivo que o Senhor tem para a vida deles. Porque também, Senhor, sabemos que nós fomos criados, cada um de nós, para um propósito, que o Senhor já nos conhecia antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, e assim também com essa criança. Então, Pai, que os teus planos, que os teus sonhos sejam realidade na vida desse filho, dessa filha que essa mãe possui, e que o Senhor seja o guia, seja o caminho, seja o refúgio na vida dessa mamãe hoje, Pai. Que ela aceite e receba o Senhor hoje na casa dela, Jesus, para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa guiá-la, possa ensiná-la como o Senhor tem feito comigo. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que de alguma forma tenha falado ao seu coração esse conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!